Boa noite, gente. A gente está aqui para conversar um pouco sobre hormônios, né? E às vezes tentar esclarecer alguma coisa sobre a utilização deles, né? Pronto. Pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Esse projeto dessas aulas, eu e o Murilo já temos há muito tempo, e agora a gente está tentando aí realmente passar para vocês um pouquinho da nossa experiência, um pouquinho do que a gente realmente costuma fazer dentro de consultório. Então, eu queria que fosse uma coisa bem leve, bem tranquila, tá? E que vocês possam aí levantar e desligar o microfone a hora que quiserem, sem problemas, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriana Menezes, eu sou gastrocirurgiã e nutróloga, e eu e o Murilo temos uma clínica de nutrologia e de medicina do esporte aqui em Goiânia, né? Temos 2 unidades, que é aí o Rio. E o Murilo, ele é médico do esporte, também aí titulado em medicina esportiva e também fez pós-graduação em nutrologia. E ele realmente tem uma experiência muito grande aí nessa parte hormonal. E hoje eu queria que ele realmente tentasse passar alguma coisa aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Um passo. O que nós vamos falar hoje, gente? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre fisiologia hormonal, sobre reposição hormonal, se a gente deve fazer ou não, e falar sobre a reposição hormonal feminina e masculina. Pode falar, amorzão, fica tranquilo. Eu mexo bastante com hormônio e gosto muito, né? E, assim, vejo na reposição hormonal uma saída importante, né, para síndrome metabólica, né? Então, a gente vê aqui nessa figura aqui, né, um paciente com 54 anos aproximadamente, né, obeso, né, que resolveu mudar de vida, né? E ele começou a fazer essa reposição hormonal, né? Hoje ele é bem conhecido, essa foto aí, né? Hoje bem batida essa foto, mas representa muito, representa muito. Hoje ele tem, acho que 20 anos a mais do que ele tinha ali. E para você ver, hoje é um cara muito melhor, né? Provavelmente a parte de exames, né, laboratoriais, qualidade de vida, né, muito melhor. Então, reposição hormonal, né, quando você faz e acompanha, né, é muito importante, é muito legal. Esse é um paciente nosso, né, da nossa clínica, né, não fazia nenhuma atividade física, né. Estava querendo mudar de vida, mas ele não tinha força para mudar de vida, né? Então, a gente começou a introduzir... Eu acho que foi até desse paciente que nós contamos uma historinha no Instagram, quem segue a gente contou a historinha desse paciente aí na sexta-feira, né? Como que a gente conseguiu melhorar a síndrome metabólica dele através também, um dos pilares foi a reposição hormonal. Que é até uma das coisas que eu, pelo menos, sempre aprendi quando eu comecei a trabalhar com reposição hormonal foi o quê? Que não se faz reposição hormonal em obeso, porque isso vai aromatizar, que isso vai ter ginecomastia, e é o típico paciente que a gente teve, assim, tanto resultado que a gente gosta muito de falar, porque a vida dele realmente mudou, né? Hoje ele está assim, né? Tá? Até ele se tornou amigo da gente, né? Mas é uma pessoa que fez por merecer fazer a reposição hormonal, né? É uma pessoa que começou a fazer atividade física, mudou de vida, né? E a gente acompanhou ele, as mudanças, né? Teve alterações com a reposição hormonal, que a gente conseguiu reverter, né?
E hoje a parte laboratorial dele está excelente e física nem fala, né? Não, então, e isso, gente, quando a gente fala que teve algumas alterações que a gente conseguiu reverter, o que vocês acham de alterações que tinham num paciente desse? Vocês conseguem ver meu mouse? Consegue, né? Eu acho que Sim, sim. Sim, sim. tá ótimo. As alterações em exames laboratoriais desse paciente, gente, é tão maior do que pequenas alterações que podem acontecer quando a gente usa um hormônio aqui, que não tem nem o que dizer. Claro que tudo tem sua indicação, contraindicação, nós estamos aqui realmente para falar eticamente, né, de que forma que o hormônio pode ajudar os pacientes. E esse paciente, gente, não tenha dúvida de que o hormônio foi uma grande ponte para ele estar muito melhor nos exames aí na parte metabólica, mas que devido a estar fazendo acompanhamento, ele conseguiu reverter algumas coisas que os hormônios podem realmente fazer de efeito colateral. Exato. Isso eu explico tudo, né? Esses efeitos colaterais que o hormônio faz, né? E que muitos que não conhecem a parte de introdução do hormonal, essas coisas, se assustam, sabe? Com essa alteração hormonal, no exame laboratoriais. Isso aí eu explico tudo no curso depois, né? E é fato que pessoas como essa, gente, usam realmente hormônios. Então, assim, não vamos ser hipócritas, gente. Todo mundo está usando, e às vezes usando fora da parte médica. A maioria dessas pessoas aqui, elas não têm médico acompanhando, né? Algumas sim, claro, né? Mas eles conseguem hormônios de forma muito fácil, fora de um consultório médico. E o que a gente está propondo aqui é vocês entenderem e dar a oportunidade para o paciente de fazer de uma forma correta, né? Sobre essas meninas aí, né? Ela é uma atividade de competição, de esporte, né? Isso aí elas praticam, não é nem atividade física, é atividade esportiva, é esporte, elas vivem disso, né? Então, são pessoas completamente diferentes do nosso dia a dia, né, gente? Tá? É outra coisa, né? São os extremos, né? Não é o nosso foco. O nosso foco é justamente falar dessa mulher que necessita fazer aí uma reposição hormonal. Como que ela está aqui do lado esquerdo e como que ela está do lado direito. Uma pessoa que vai ter muito mais qualidade de vida. E quando a gente fala em repor hormônios, o que a gente quer passar para você, gente? Onde nós queremos e devemos agir com o nosso paciente, né? Eu quero mostrar para vocês que existe uma oportunidade imensa de dar mais qualidade de vida para os nossos pacientes, e essa oportunidade está sendo perdida por puro preconceito e desinformação. Não se trata de estética, e sim de qualidade de vida. É isso que eu queria realmente colocar aqui para vocês, quais são nossas reais intenções aí de querer passar isso para vocês. E é claro, gente, que a estética é uma consequência. Claro que esse paciente aqui está muito mais bonito, como ele diz, né? As meninas estão começando a olhar para mim, isso nunca aconteceu. Não é isso que ele começa a falar? Então, gente, nós queremos falar de um paciente aqui de 74 anos que, se estivesse repondo hormônios e fazendo atividade física, poderia estar muito melhor. São duas pessoas com a mesma idade. Exatamente, né? E provavelmente o da esquerda já tomou muito hormônio na vida. Com certeza, tomou muito hormônio, mas em qualidade de vida e disposição e aproveitar aí os benefícios aí do hormônio, né? Que é o quê? Dá mais realmente disposição e uma qualidade de vida melhor. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não concorda? Pode falar, gente. A gente está aqui realmente para discutir e tentar passar para vocês aí o máximo que a gente tem de experiência. A gente fala que reposição hormonal, você tem que avaliar o paciente, não é realmente para todos, né?
você tem que ter ética, né, e saber usar o hormônio na hora certa e no paciente certo, né? Não é assim também, todo paciente você vai dar hormônio. E a gente fala muito que existem vários tipos de hormônio, vários tipos de apresentação, oral, transdermal, o chip, que vocês conhecem, injetáveis, né? Isso varia, né, de paciente para paciente. Um paciente que tem problemas digestivos, você vai fazer uma reposição oral no paciente. Provavelmente ele não vai absorver, né, direito. Então, varia de pessoa para pessoa, né, e o que que essa pessoa quer, tá? Vamos agora falar um pouquinho aí da fisiologia hormonal. Então, os hormônios, eles são sinalizadores endócrinos, né? Eles vêm do colesterol, então cuidado com colesterol muito baixo, né? Cada vez mais está diminuindo o nível de referência do colesterol, cuidado, né? A testosterona, a dehidroestradiol, a progesterona, o colecalciferol, lembra? A aldosterona, o DEA, o cortisol, eles são, ou eles vêm da degradação do colesterol. Então, cuidado com muito baixo colesterol, provavelmente vai estar tudo baixo, né? Tá? Então, eu acho que essa avaliação, né, eu vejo muito isso, colesterol é muito baixo, tem que estar sempre abaixo. Não, não, tá? Eu vejo muita razão, né, entre os colesterol, né? Eu também vejo a ApoA, ApoB, ApoE, né? A gente pede, às vezes, aqui, quando a gente percebe que tem algum fator, né? Principalmente a apoio, a gente pede aí pensando mais em Alzheimer, Alzheimer. né? E às Então, vezes está lá com um colesterol super baixo, né? E querendo aí ter maior testosterona, sendo que a gente sabe que a testosterona vem do colesterol. colesterol, tá? Tá bom? Bom, essa aqui eu gosto muito, eu acho que isso explica tudo, eu acho, do hormônio, tá? Eu acho que se a pessoa souber isso aqui, vai saber mexer com o hormônio, praticamente, né? O colesterol, ele vira pregnenolona, ele passa a progesterona, tá? E aí, da pregnenolona e progesterona, ela tem caminhos, né? Ela pode ir para a aldosterona, a progesterona pode ir para a aldosterona, a pregnenolona pode ir para o cortisol, a progesterona pode ir para o cortisol, tá? Ou pode fazer toda a cadeia que seria melhor para a gente, né? A cadeia da DEA, da androstenediol, androstenediona, testosterona, né? Estradiol, né? É, essa via, né? Essa via da 17 aí, é uma via que se produz bastante, mas tem alguns fatores que podem intervir nisso aí, tá? Na produção, né? Então, é uma via de produção excelente, mas que tem fatores externos, né? Que podem diminuir essa produção, tá? Enquanto a produção de pregnenolona, progesterona e aldosterona, ela é uma cadeia menos, produz menos, porém, ela é mais liberada, ela é mais facilmente produzida, entendeu? Isso aí, toda essa cadeia, né, a gente explica, né, as 5-alfa-redutase, né, a gente vai começar a entrar na produção de testosterona, aromatização, né, mas essa cadeia, eu acho que se você entender ela, é muito importante para depois você passar e saber para quem que passa, qual que tipo você é, que tipo de hormônio que você passa, tá? E eu acho muito importante. Igual, tem muita gente aí que fica tomando DEA, porque acha que DEA é um hormônio sem problema, e olha aqui, ó, o DEA, ele pode vir aqui e virar DHT. Ele pode aumentar a testosterona, mas ele vai para DHT. DHT, queda de cabelo. Então, mulherada, cuidado, hein? Mulherada, tudo chegando no consultório tomando DEA, porque acha que DEA não tem problema, e tá aqui a DEA indo lá para DHT e fazendo queda de cabelo, né? Então, realmente, se tiver que aprender um slide de fisiologia hormonal, pensando em testosterona, seria esse slide. Claro que desse slide aqui existem várias vias que, às vezes,
são interrompidas em alguns momentos, né? Dependendo aí do que você estiver tomando, e aí vai aumentando outras vias que não são interessantes, né? Isso aí. Não. E assim, o colesterol, para ele virar pregnenolona, né? E depois toda a cadeia, né? Ele também sofre algumas interferências, né? Da vitamina D, que a gente costuma falar, essa vitamina D, meu Deus, é para osso, olha aí, a gente vê que também não é só para osso, também ela interfere na produção de testosterona, né? Tireoide, ela também interfere na produção de testosterona, tá? Isso a gente fala muito. Então, um paciente com alteração na tireoide, né, na tireoide, pode ter comprometimento na produção hormonal, tá? Então, aí a gente explica tudo isso, né? E o T3, gente, ele é um dos fatores primordiais aí quando a gente fala nessa conversão, né? Por isso, muitas pessoas associam o T3 à reposição de testosterona. Mas e aí? Qual paciente eu vou repor esse T3 ou não? É porque o TSH não está tão baixo. E o TSH, aliás, o TSH está baixo. E aí você vai ainda questionar um colega que colocou o T3 na fórmula, sendo que, na verdade, é porque ele estava pensando nessa conversão aí da testosterona. Então, tudo tem o seu pensamento até chegar ali, o seu raciocínio clínico até chegar ali na hora de repor um T3 e uma vitamina D. Então, aí, por isso que a gente fala, às vezes, a testosterona isoladamente, ela não é suficiente, né? Então, existem outros cofatores, a vitamina D, o T3, zinco, tem mais fatores, né? Tá bom? Mas, assim, você tem que dar uma avaliada como que está a vitamina D, como que está a sua tireoide, como que estão os seus microelementos, né? Como é que tá bom? Vitamina B2, vitamina B6, né? Boro, né? Tem vários, tá bom? Tá? Vitamina D, T3, que nem eu falei, T3, né? Então, tudo isso interfere na produção de hormonal. E o pessoal fica, às vezes, pensando, focando só na testosterona, vamos repor testosterona, esquece dos cofatores, né? Inclusive, a gente está com um paciente que está lá com testosterona de 1.500, né? Que é suprafisiológico já, né? Para algumas pessoas, 1.500 ainda ok, né? Mas está lá com a testosterona lá em cima e questionando que libido ainda está ruim, que a função erétil não está boa. Então, gente, temos que avaliar muito mais do que testosterona. Esse paciente mesmo, claro, tem um fator psicológico envolvido, mas enquanto não fizer a reposição das outras coisas que também são cofatores nisso aí, pode não ter o resultado aí esperado. Tá? E o TSH, o T3, o T4, ele é sensibilizador do receptor de testosterona, tá? Ele sensibiliza mais, tá bom? Só para vocês entenderem, tá? Por isso a importância, às vezes, da gente repor esses outros cofatores, sem focar em aumentar cada vez mais a dose de testosterona, e que aí é a hora que chega o quê? A ter os efeitos colaterais da testosterona e sem ter os benefícios dela, né? Então, a gente precisa ser muito cauteloso nisso. Não, então eu vou mudar o tipo de testosterona, eu vou aumentar a dose da testosterona. Não é bem por aí. A gente tem que avaliar tudo. Isso assim, é muito importante a gente falar que aqui a gente está mexendo com reposição de testosterona, tá? Fisiológica, a gente não está falando de hipertrofia, de suprafisiológico, né? De ganhar massa muscular e ficar fortão, não tem nada a ver, tá? A gente está falando de saúde. É claro que tem pacientes na minha clínica que buscam, tá? Hipertrofia com acompanhamento, né? Para que não tenha problemas, né? A gente vai acompanhando e vai verificando se tem alterações significativas
no paciente, no exame, que possa fazer com que suspenda a reposição ou o tratamento suprafisiológico, vamos colocar assim. Travou. Então, qual que é o objetivo do TRT? Ó, TRT, né? Terapia de reposição de testosterona, né? Hormonal, assim dizer. TRH também. TRH seria, né? Então, a melhoria dos sintomas através de restabelecimento dos níveis fisiológicos, tá? Então, é importante que a reposição ela fique nos níveis, para a saúde, fique nos níveis fisiológicos. Tem estudo falando assim, sobre morte, né? Então, aqueles pacientes de infarto, né? Eles morrem mais com testosterona baixa do que com testosterona alta. Depois a gente vai explicar o porquê disso. Isso eu estou falando fisiológico. Cuidado, não misture fisiológico com suprafisiológico, tá bom? A questão é sempre pensar nos extremos. Alto demais é ruim e baixo demais também é ruim. Então, o que diz a Sociedade Brasileira de Urologia em relação a distúrbio androgênico associado ao envelhecimento masculino, né? Que a gente chama aí de DAIM. O que diz a Sociedade Brasileira? Que o TRT, que é a terapia de reposição de testosterona em homens com níveis baixos de testosterona, pode atuar positivamente nos seguintes aspectos: inflamação corporal, rigidez arterial, olha aí a gente falando das doenças arteriais coronárias, né? Na sensibilidade à insulina, vai melhorar a sensibilidade à insulina, melhorando aí um padrão de pré-diabetes, faz uma melhora da composição corporal, o que a gente falou aí de melhora estética seria devido a essa melhora de composição corporal. O pessoal foca só nisso aqui, que a testosterona é para isso aqui, para melhorar a composição corporal. Vou dar uma secada, vou tomar uma testosterona. Gente, é tão amplo, é tão mais importante que isso aqui é uma consequência do uso apropriado da testosterona. Olha que sensibilidade barorreflexa. O idoso usar testosterona, melhorando aí seu equilíbrio, né? Melhora dos lipídios, melhora a função cardiopulmonar. Isso, gente, é do consenso da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, nós estamos falando, gente, de uma coisa que existe, que é real, que melhora os pacientes dentro dos consultórios, e muitos de nós estamos perdendo a oportunidade de tratar corretamente nossos pacientes por puro preconceito. Nós precisamos conscientizar de que, utilizado de forma correta, nós podemos ter todos esses benefícios para os nossos pacientes. Não, é uma coisa que a gente vê muito na reposição hormonal, e eu acho, assim, acho que o mais importante, né, é a parte psicológica, né? Os meus pacientes, eles mudam, tá? Eles mudam a parte de como encarar a vida, né? Faz com que eles vejam a atividade física não com temor, né? Mas como fonte de saúde, né? Melhora do sono, melhora da qualidade de vida, né? Encara a vida realmente melhor, fica mais feliz, né? Menos depressão, né? Então, eu até vou dar um exemplo aqui, eu acho que eu não estou errado, mas o padre Marcelo lá, Marcelo, devia ter colocado a foto dele. O padre Marcelo Rossi, né? Ele estava com uma depressão profunda, todo mundo sabe, ele estava caquético, né? Sarcopênico, osteopênico, tudo, né? E é claro, junto com o tratamento multidisciplinar, com atividade física, provavelmente ele está tomando reposição de testosterona para estar daquele tamanho, você está entendendo? Hoje ele está muito melhor, tá? Mas, assim, muito importante, né? Reposição hormonal, tem que tomar muito cuidado para quem vai repor, tá? Para qual pessoa. Porque se a pessoa realmente ela tem um problema psicológico muito grande, né, tem que pensar muito bem na reposição hormonal, porque ela vai interferir
muito. E, às vezes, a dependência do hormônio pode ser para sempre, né? Então, pensar muito em reposição hormonal para alguns pacientes, tá? Principalmente esses pacientes que têm distúrbio psicológico grave, tá? O que o Murilo está querendo dizer, porque às vezes fica confuso falar, o padre Marcelo Rossi estava deprimido e cuidado para entrar. Não, no paciente que tem depressão, dependendo do tipo do sintoma depressivo, a testosterona ela pode ajudar sim a sair dessa depressão. Agora, pessoas muito agitadas, que têm às vezes um distúrbio psicológico aí, que você... Isso aí é sentir o feeling do paciente dentro do consultório. É muito difícil a gente falar qual que tem a contraindicação psicológica disso ou não, né? Mas, às vezes, o paciente ele não tem depressão, ele tem alguns sintomas depressivos que com a reposição de testosterona você pode aí melhorar esses sintomas depressivos do paciente sem ele usar medicação. Não estou falando para depressão, diagnóstico por psiquiatra, né? Nós estamos falando aí de pacientes com sintomas depressivos. Isso aqui, né, é o que o pessoal mais pergunta, né, resolvendo colocar pelo menos isso aí para falar sobre câncer de próstata, tá, gente? Câncer de próstata já é consenso entre urologistas. Não tem nada a ver reposição hormonal com câncer de próstata. Isso aí é só a gente pensar que câncer de próstata já está mais presente em quem? Em pessoas de idade mais avançada. E pessoas em idade mais avançada, a testosterona está alta ou está baixa? Está baixa, né? Então, os níveis séricos endógenos de testosterona ou a terapia de reposição de testosterona não estão associados com o risco mais elevado de câncer de próstata, bem como o emprego de testosterona exógena não está relacionado com o aparecimento de câncer de próstata. Grau de recomendação B, isso aí. E até alguns pacientes que tiveram câncer, fizeram cirurgia, para melhora da qualidade de vida, muitos urologistas fazem reposição com acompanhamento, né, dos exames, né? Então, para você ver que reposição hormonal não causa câncer de próstata. É que esse trabalho que foi divulgado do câncer de próstata em homem foi feito em três homens só. Então, o N é muito pequeno e isso aí acabou difundindo, entendeu? Tá? E, sim, hoje sabe que assim como na mulher, o estudo de mulher Premarin, né? Usado Premarin, de câncer de mama em mulher foi devido ao uso de Premarin, que é um outro tipo de hormônio, nada a ver com os hormônios que a gente usa ultimamente. Apesar de que ficou um bom tempo aí sendo utilizado o Premarin, que é um hormônio que realmente não tem nada a ver com a nossa estrutura. No Brasil, o uso e o porte de esteroides anabolizantes sem receita médica é crime, mas a gente vê aí em vários locais pessoas utilizando anabolizantes, inclusive dentro de academia, né? De certa forma, no Brasil, o seu uso é difundido entre pessoas das mais variadas idades e em condições financeiras. Diferente de outros países, o uso de esteroide anabolizante entre universitários é muito menor do que nos universitários norte-americanos e canadenses. E os esteroides mais consumidos no Brasil hoje são de origem farmacêutica, Durateston, Deposteron e Decadurabolin, enquanto que outra parcela utiliza o de origem paraguaia. E uma coisa importante, gente, que até saiu na mídia há pouco tempo, em relação ao tipo de anabolizantes que o pessoal estava usando, gente. Eles ficam em falta no mercado e aí o pessoal começa a falsificar alguns hormônios. A gente tem que ter muito cuidado nisso, viu? Porque eles vêm lá do Paraguai e às vezes, gente, não é nem esses do Paraguai que são tão problema. É os mesmos Durateston e Deposteron da vida que eles falsificam até a caixinha.
Então, isso a gente tem que ter muito conhecimento e saber de onde está vindo esses hormônios para não ter aí alguma repercussão. Os melhores que eu indico, né, são de origem farmacêutica. A gente tem alguns que a gente manda manipular em Farmácia de manipulação, hoje a né? gente consegue manipular. Consegue, né? Em farmácias de qualidade, entendeu? Tá? Que tem um efeito muito bom, né? Similar, né? E assim, não corre tanto risco, né, gente, né? A miligrama, às vezes eles mudam o miligrama, né? Você acha que está tomando tanto, eles estão dando outro tanto, a gente não sabe. Misturam drogas, né? Que você não sabe se é mesmo o deposteron, se é outra coisa, entendeu? Tá? Então, assim, cuidado na hora de prescrição, viu? Tá? Esses são os fármacos mais disponíveis aqui no Brasil: Nibido, Durateston, Deposteron, Androxon, Androgel, Oxandrolona, Estanozolol e Decadurabolin, são os principais. E o Hemogenin também. Agora, vamos falar um pouquinho agora de mulher, né? Bom, de mulher, né? Então, essa aqui é um esboço, né, do ciclo da mulher, né? O FSH, o LH, né? E esse esboço, essa foto aqui, né? É quase uma aula para dar, né? Então, assim... É uma hora para ele explicar com detalhes isso aí. Isso aqui, né? Mas a gente sabe que o FSH tem muito a ver com a produção de estrógeno, tá? E o LH tem muito a ver com a formação do corpo lúteo, né? E a produção de progesterona, certo? Tá? Então, FSH, estrógeno, né? LH, progesterona em mulher, isso aí, tá bom? O que isso no homem é diferente. O FSH ele tem a ver com a formação de gametas, né? E o LH na produção de testosterona, tá? Isso a gente fala muito, tá? A gente explica isso depois, como que faz, né? Essa inibina aqui, que está escrito aqui embaixo, né? Ela é muito importante naquela cadeia que eu expliquei para vocês, né? Que ela interfere na 17 hidrox, né? De forma ruim, né? Tá? Então, quando ela aumenta, aquela cadeia que você faz de produção de testo, DEA, né? Estradiol, ela impede essa produção. E ela não impede a produção de progesterona, entendeu? Então, a inibina, o cortisol, né? Ele interfere na 17-hidroxi, né? O estresse, né? Interfere. Então, eu posso dizer isso, nesse ciclo ovariano, né, a gente explica bem na aula, né, sobre isso, sobre essa produção de progesterona, estrogênio, libido. E, inclusive, a gente vê muito sono alterado em mulheres na menopausa e que, às vezes, a gente faz uma reposição um pouquinho de progesterona ali. E o pessoal, até ginecologista, vai questionar ali, né? Nossa, mas progesterona, essa mulher nem útero tem, né? A gente não tem receptor de progesterona só no útero. Então, a reposição da progesterona, ela é importante, inclusive, para dar uma qualidade de sono melhor para a mulher. Então, às vezes, a gente está aqui com esse tabu de não repor um hormônio para a mulher e está dando um Zolpidem para ela dormir, né? Então, assim, até que ponto esse tipo de medicina, da gente não valorizar a nossa fisiologia, é melhor, né? Então, um dos fatores aí é geralmente na reposição no climatério e menopausa, né? E tem uma janela, né, que eles dizem de reposição, você está entendendo? Então, nas mulheres, menos de 10 anos, né, em menopausa, ou menos que 60 anos. Né? E assim, eles falam que não deve ser superior a 5 anos. Isso aí depende muito, depende do paciente, da qualidade de vida do paciente, você acompanhar o paciente, né? Então, tem que visar a qualidade de vida e acompanhar o paciente. Essa reposição, ela pode durar a vida inteira do paciente, né? Você acompanhar o paciente, se tiver tudo bem, o paciente está bem, não tem alterações significativas em exame, pode ser feita
né, com excelência, né? E um outro momento para utilizar alguns hormônios é na TPM, né? Pacientes aí que têm TPM, às vezes a gente entra ali com progesterona ali no 14º dia, né? 14º dia, né? A gente fala muito na TPM também de, de implantes hormonais, a gente trabalha muito com implante na TPM, é muito bom o implante, né, de gestrinona. Gestrinona, ela é capaz de melhorar muito a TPM, né? Também mexe nessa parte de mioma, né, endometriose, SOMP, né? Na parte ginecológica, é praticamente aí muitos estudos fundamentados da melhora da endometriose, principalmente da dor após uso de gestrinona, do implante hormonal. Gente, e chegar um paciente no consultório e falar, doutora, é o primeiro dia que eu não sinto dor mais, isso é gratificante, isso faz a gente ver que realmente existem pessoas que têm o público de ser colocado realmente e ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala em gestrinona, a gente pensa em muito mais na parte ginecológica. Implante hormonal, pensa-se em mulher. Dificilmente a gente vai falar aí de implante hormonal em homens, né? O problema do implante hormonal não é que é problema em homem, é porque é custo, né? É o custo, né? Então, o homem, ele tem 10 vezes mais hormônio do que a mulher, a produção principalmente de testosterona, claro. Então, para você fazer pico bom de testo em homem, você tem que fazer bastante, colocar muito implante, né? Isso às vezes fica inviável, mas isso não quer dizer que não dê certo, entendeu? Né? Mas, assim, tem que pensar bem financeiramente. Às vezes a pessoa não tem tempo, né, de aplicar ou não gosta, né? O implante é uma saída, assim. E a gente queria focar muito aqui, gente, que em todos os momentos a gente vai visar sempre a ética, né? A gente precisa colocar isso aí dentro do nosso consultório, falar a real para o paciente, né? Por mais que o implante hormonal ele agrega um valor muito bom de retorno dentro do consultório, a gente tem que saber aí realmente a contraindicação, né? E não colocar. E às vezes optar por coisas que são menos rentáveis para a gente, mas que é melhor para o paciente, né? Então, é disso que a gente está tentando passar aqui para vocês. Sempre de forma ética, a melhor opção para o paciente, né? E falando aí de reposição hormonal, de nutrição, de longevidade, a gente não pode esquecer, gente, que a gente deve tratar o paciente integralmente. E a medicina integrativa, ela deveria ser para todos, né? Pelo CFM, a medicina integrativa ainda não é reconhecida como especialidade médica, né? Em alguns países, como Europa, alguns países europeus e nos Estados Unidos, ela já é reconhecida como especialidade. E aqui no Brasil, a gente ainda tem essa dificuldade de falar, eu sou um médico da medicina integrativa, né? Mas o que é medicina integrativa? É que junta tudo, mente, corpo, espírito, ambiente e social. Não tem como nós falarmos de um corpo saudável numa pessoa que não tem equilíbrio emocional. E o inverso também é verdadeiro. Não tem como a gente falar aí de ter um equilíbrio emocional sem ter um corpo que seja saudável, né? Então, pessoal, a ciência da longevidade é a ciência que estuda a forma de como envelhecermos melhor, de forma saudável e com o mínimo de comorbidades e com o máximo de qualidade de vida. Seria a ciência do morrer jovem o mais tarde possível. Então, a gente busca, o envelhecimento tem a senescência, né? Que é o envelhecimento com saúde, né? A gente busca isso, né? A senescência, envelhecer com saúde. Envelhecer, assim, a gente vai, não tem jeito, tá? Mas envelhecer com saúde, né? Sem depender dos outros, né? É uma beleza, né? Agora, você envelhecer sem saúde, E sempre lembrar dos 4 pilares, né? Que é o quê? Alimentação, atividade física, dormir bem e reequilibrar sua mente, né? E
fazer o paciente aí ter uma adesão ao tratamento. Não adianta nada o hormônio se o paciente não fizer atividade física, gente. Claro que existem casos de pacientes que não podem praticar atividade física. Inclusive, estou vendo gente aí que está assistindo a aula, que é até orgulho muito de hoje, ortopedistas, né? Tá aí nessa da longevidade saudável, querendo aí estar melhorando seus pacientes aí através de hormônios e não falar para ele que é normal uma fratura não colar devido à idade, que é normal ele nessa idade ter osteoporose, que é normal essa idade ele ter essa testosterona. Então, assim, uma forma da gente melhorar a adesão do paciente ao tratamento é a utilização do hormônio também. Então, às vezes a pessoa não treina e um pouquinho de hormônio que você coloca, ela já melhora ali a disposição e vai para o treino. E depois a gente consegue retirar esse hormônio da pessoa e fazer com que ela tenha aí uma melhor qualidade de vida somente através de treino, né? Mas é o que o Murilo fala, né? O hormônio é muito bom. Então, assim, a gente tem que ter aquele meio termo realmente e deixar o paciente aí ciente disso, né, gente? E é nesse sentido que a gente vai fazer esse curso para vocês aí, dia 29 e 30, aqui em Goiânia, que nós vamos falar muito aí da teoria, sábado o dia inteiro, mas domingo vai ser praticamente só prática, né, de discussão de casos de paciente, atendimento aos pacientes junto com vocês, inclusive passagem de hormônios aí, passagem de implantes hormonais aí para os pacientes. Então, nós vamos atender pacientes com vocês, vamos discutir os casos. Alguns pacientes a gente já está solicitando agora os exames, porque eles já chegarem com os exames lá para a gente ver qual que vai ser o tipo de hormônio que vai ser prescrito e como que a gente vai conduzir esses pacientes. Nesse curso, né, a gente fala sobre o consultório, sobre como a gente utiliza o hormônio no consultório, como se deve utilizar o hormônio no consultório, né? Então, a gente vai ser uma coisa, tem teórica, claro, mas tem uma coisa prática interessante, você saber administrar o hormônio, parar quando tem que parar. Opa, esse cara aí não dá, não. Vamos parar que não está dando certo. E cada pessoa responde de um jeito, tá? Porque o hormônio, ele tem o hormônio, tem os receptores, né? Os transportadores hormonais, né? Então, tudo isso, cada pessoa tem uma resposta. Entendeu? Às vezes tem pessoas que você faz pouco hormônio, ele responde bem, tem pessoas que tem que fazer bastante hormônio para te responder, entendeu? Tem pessoas que alteram exames com pouco hormônio. Então, hormônio faz, mas tem que ter acompanhamento, tem que saber quando parar e saber quando continuar. Olha, esse cara aí pode continuar que não fez nada, esse cara está super bem, os fatores inflamatórios do cara melhorou, a polipidograma dele está ótimo, entendeu? Através de exames, não mexeu nada, está ótimo, melhorou tudo. Então, tem pessoas que você pode continuar fazendo reposição hormonal, né? Até às vezes um pouquinho supra, doutor, eu queria saber como que faz tratar o paciente com supra um pouco, eu quero que ele ganhe massa muscular, né? Que ele não tem, ele está sem massa muscular, o cara é sarcopênico, então, como que faz? Como que acompanha? Né? Eu acho interessante isso a gente faz muito no consultório, tá? Pessoal, tem algumas perguntas aqui. Antes de eu começar as perguntas, alguém quer falar alguma coisa? Não? Ó, existem hormônios bioidênticos? Não. Qual a diferença com o convencional? Ó, eles falam bioidêntico, né? O hormônio ele é feito quimicamente, né, em laboratório, tá? São muito parecidos, né, quimicamente com a testosterona, muito parecido. Quimicamente praticamente igual, você está entendendo? Mas eles são sintéticos, ponto, tá? E a diferença dos bioidênticos, né,
é que eles são mais semelhantes ao nosso. Ponto. Tá? Os bidênticos, geralmente, eles são hormônios, depois eu explico, mas eles não são hormônios anabólicos, tá? Eles são mais androgênicos. Eles causam mais bem-estar, né? Eles servem, às vezes, para queima de gordura, libido, mas não são hormônios anabólicos. Eles não fazem hipertrofia, tá? Então, se você busca hipertrofia com hormônios bioidênticos, esqueça. O Adriano ia falar alguma coisa? Você ia falar, Adriano, que você tirou o mudo aí? Boa noite a todos. Está escutando? Sim. Eu sou ortopedista, sou irmão da Adriana, mas não estou aqui para falar dos parentescos. Hoje eu sou ortopedista há anos e, diante de falhas no tratamento dos nossos pacientes, a gente viu a necessidade de entender o paciente como um todo, tanto da parte nutricional, quanto da parte de atividade física, porque isso vai refletir o resultado cirúrgico ou não de qualquer paciente osteomuscular. E a gente vê no tema sobre envelhecimento, reposição hormonal e menopausa, normalmente a menopausa, a osteoporose, ela é uma doença pediátrica que se manifesta na vida adulta. Então, se nós não tivermos consciência da importância da alimentação ao longo da nossa vida, não é achar que aos 45 do segundo tempo nós vamos resolver o que a gente não fez, o que a gente não teve memória muscular e também não teve de controle alimentar. Entretanto, em situações de vida próxima do normal ou pegando um atleta jovem para recuperar, a gente vê que a sarcopenia faz com que o resultado seja abaixo do esperado. E a medicação hormonal bem indicada, ele vai ter um resultado final melhor. E naquele idoso sarcopênico, caquético, que está tendo fratura, e não adianta falar que vão ser os antiabsortivos que vão resolver. A gente tem que lançar mão de anabólicos. E a experiência que a gente tem com DECA, para sarcopenia, para osteoporose, é muito boa para realmente melhorar a qualidade de vida, melhorar a questão de bem-estar e osteomuscular. Então, falar nesse entendimento que a gente tem hoje, e dentro da nossa área, a gente reforça a importância desse tratamento multidisciplinar, multimodal, que não é apenas o cálcio e a vitamina D, como a gente passava antigamente. Certo, obrigada. Bom, tem outra pergunta aqui. O Tássio, ele está falando de um paciente com testosterona de 290, 40 anos, homem, e já faz uso de zinco, vitamina D de 67, TSH, T3 e T4 normal. Qual o critério para saber se precisa fazer reposição hormonal? Essa é fácil, né? A clínica do paciente. Ele tem clínica disso? Clínica. Tá? É muito legal, assim, né? Até meio capciosa essa pergunta, né? Somente níveis de testosterona, através de exame laboratorial, não é um parâmetro para você fazer ou não testosterona, tá? A testosterona, ela oscila muito, às vezes de dia para outro dia, ponto. Tá? Às vezes um dia você colhe a testosterona, ela está em nível, 3, 4 dias você colhe a testosterona, ela está em outro nível. Tá? Então, cuidado só no exame de testosterona. Tá? Você tem que ter, é claro, o exame de testosterona é importante? Mas com a clínica do paciente. Então, você tem que ter clínica. O paciente tem testo de 290. Aí você vai lá, o cara, tem sarcopenia, o cara é libido ruim, né? O cara dorme mal, né? Não tem vontade de fazer nada, fadigado, né? É claro que a gente tem que investigar tudo, não é somente isso. Mas por que não usar testosterona numa pessoa dela? Por que não subir para 800, para 900 a teste dele? Entendeu? Né? Então, tem que basear, sim, na clínica e tem que olhar também os exames, não é? São raciocínios que você tem que ter para fazer essa reposição.
E é nesse sentido mesmo que a colocação do Adriano foi muito importante aí para a gente pensar um pouquinho nesses pacientes aí às vezes, com osteoporose mesmo, e a testosterona, independente do valor de testosterona, se está 290 ou se está 500, gente, às vezes a gente pode entrar, sim, com hormônio para tentar melhorar tanto a osteoporose, quanto, às vezes, um paciente que está com fratura e não pode fazer atividade física, né? Então, o número da testosterona, para a gente, é até mais para a gente ver se está muito acima do que falar o baixo, porque o baixo sempre dá para a gente melhorar, principalmente se o paciente tiver clínica, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Olha lá, tem mais um Tarso, de novo, Tarso. Tássio. O Tarso, de novo, uma vez que se inicia a reposição hormonal... É ad eterno? É ad eterno. Tá, vamos lá. Tomar muito cuidado com reposição hormonal, tá? Vou dar um exemplo, tá? Em pessoas muito jovens, tá? Ou pessoas com mais idade. Os jovens até não, mas que tem mais idade pode sim criar uma dependência hormonal, sim, tá? Não, mas o mais idade que você está falando é o idosinho, idoso, ele vai pessoas acima de 55, né? Que chega lá com uma testo ali de 300, 390, né? Você tem que orientar esse paciente, né? Existe algumas coisas que você pode mexer, que a gente fala que é a terapia pós-ciclo, que você pode fazer com que ele volte a produzir hormônio, tá? Mas tem que ter muita cautela para esses tipos de pacientes. Pode ficar dependente? Sim, porque o hormônio, ele dá uma qualidade de vida para a pessoa que ele não tinha antes, entendeu? Então, isso mexe com a parte psicológica da pessoa. Então, você tem que ter, né, esse feeling, né? Tem que orientar o paciente, falar, olha, você vai fazer reposição hormonal, mas pode acontecer isso, tá? A gente, através dos exames, a gente sabe se ele tem um hipogonadismo primário, se ele tem um hipogonadismo secundário, né? Então, através disso, também dá para você se guiar, né? Se você pode fazer essa reposição. Se ele tem um hipogonadismo primário, ele, quando começar a fazer a reposição, ele vai ter que fazer sempre. Tem jeito. O testículo dele já foi, né? Ele não tem produção mais de testo. Então, ou ele vai ficar com testo baixo para sempre, ou você repõe. Ou você vai enfrentar uma testo baixo o resto da vida com risco. Lembra que eu falei que testo baixo tem mais risco do que testo alto? Então, orienta ele, né? Eu acho que através dos exames, né, você pode orientar ele bem, né? Eu acho que tomar muito cuidado, por isso que você tem que ter ética, tem que conhecer o hormônio, tem que conhecer o eixo hormonal, que eu acho importante, né? Saber interpretar o exame de testosterona do cara, falar, esse cara aí não produz mais, pô. Não vai produzir, é daqui para baixo. Ele está com 300 agora, daqui 5 anos ele está com 200. Ele não vai produzir, né? O testículo dele não vai produzir mais. Existe drogas que você impulsiona a produção testicular, né? Existe, tá? Pode tentar? Pode, tá? Mas certamente essas pessoas vão sofrer mais na frente lá com baixa de testo. Não tem jeito, não. Quero dizer que eu estou encantado com vocês aqui. Que aula que vocês deram, né? Avisar também para todos os alunos que estão aqui que essa aula de hoje faz parte de uma série de masterclass, justamente desse workshop de reposição hormonal e implantes que vocês vão dar em Goiânia, no dia 29 e 30 de abril. Todos que estão aqui presentes, né, podem fazer a matrícula, e tem um detalhezinho, tem um presentezinho para vocês, né? Então, quem fizer a matrícula conosco, ou hoje ou amanhã, basta falar comigo ou com a minha equipe, nós estaremos aí
até mais tarde nos nossos telefones, nos nossos grupos. Nós somos o ICM Saúde Integral, estamos lá no grupo com vocês e nós vamos dar apoio a vocês. Essa aula foi gravada, ela fará parte também da plataforma, tá? Do aluno. O curso Workshop Reposição Hormonal mais Implantes, nós chamamos de UI, ele é um curso de 20 horas, então vocês que estão aqui conosco, né, o Carlos, Edith, a Fabiana, a Isabela, a Marcela, a Maria, a Mônica, o Tássio, a Vanessa e todos os outros que passaram por aqui, são os nossos convidados. Nós faremos um curso de 20 horas, onde dividiremos as atividades em 2 dias, sendo o primeiro dia um conteúdo teórico, e depois, como a Adri e o Murilo falam, mão na massa, hands-on, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição, né? Parabéns, Murilo, parabéns, Adriana. Eu acho que todo mundo aqui, vamos lá, pessoal, quem está aqui, manda um parabéns para os professores aqui, que aula sensacional, muito bacana mesmo, eu adorei, a Adriana já está dizendo aqui, muito obrigada, a Marcela está dizendo, só agradecer pela aula, foi maravilhosa, né? Então, aqui também a Maria está dizendo, muito obrigado pela aula, né? Então, eu acho que vocês brilharam, todos concordam, o Tássio também está falando que foi show, você está falando que foi show. Falta agora vocês estarem conosco em Goiânia no dia 29 e 30 de abril. Mandaremos para vocês individualmente o link da página, tá? Nosso curso, vocês terão 1 ano de acesso à plataforma, nosso curso será gravado, vocês terão a oportunidade de tirar dúvidas pela plataforma, a Vanessa está dizendo que foi top, a Mônica está dizendo que foi maravilhoso. Imagine, então, passar 20 horas com esses mestres, né? O Murilo, com essa grandíssima cabeça que ele tem de hormônios, a Adriana também, esses conhecimentos, vocês não podem deixar de fazer o I, ele vai ser um divisor de águas na vida de vocês, né? Vocês têm essa oportunidade de estar pertinho, coladinho aí com esses 2 mestres, e nós passaremos os links individualmente para vocês. Fica essa dica, nós teremos um baita desconto e terão outras surpresinhas, então nós nos falamos em breve, não é isso, Dri, não é isso, Murilo? Isso aí. E obrigada aí pela participação de todos. Nessa hora aí, durante a semana, não é fácil. É isso aí. Gente, muito obrigado a todos, uma excelente noite, muito obrigado para quem ficou conosco até o final, parabéns pelo empenho, e é o que eu sempre falo, né, eu sou da área da saúde também, sou da psicologia, e eu falo que os grandes profissionais, eles fazem por si aquilo que os profissionais ordinários não, de média de estatística, os grandes profissionais fazem o que os ordinários não fazem, ou seja, estar aqui 9 horas depois de passarmos em nossas clínicas, os nossos filhos, nossos maridos e esposas, né? Então, parabéns a todos que estiveram aqui. Grande beijo, tudo de bom, e nos vemos nos grupos, não é isso? Tá ótimo. Tá ótimo, gente. Um beijo para todos aí. Boa Obrigado, noite, viu? pessoal. Tá.